Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos começar a falar agora de um tipo de número que até então pode ser que vocês já tinham ouvido falar, mas hoje a gente vai começar a ver com detalhes, né? Que são os números complexos. Por que há essa necessidade de pensar em números complexos? Ao longo da história dos matemáticos e da matemática, eles se depararam com alguns problemas que aparentemente chegavam em situações que não faziam sentido e eles simplesmente abandonavam os problemas. Especialmente problemas que envolviam equações e que chegavam em soluções que aparentemente não tinham significado algum, eles desistiam daquele problema porque para eles uma equação que não tinha uma solução adequada, ela não tinha a ver com o mundo real. E esse primeiro problema que a gente vai fazer aqui, olha, esse problema maravilhoso, foi exatamente uma situação que o matemático se deparou. Então, vamos analisar aqui esse problema. Esse problema diz o seguinte, olha. Divida um segmento de comprimento 10 em duas partes cujo produto seja 40. Então veja só, esse segmento azul que você está vendo aqui, ele tem comprimento 10 centímetros, vamos considerar que seja 10 centímetros, ou 10 unidades de medida de comprimento. Quer que divida ele em duas partes, ó. Então eu vou dividir aqui, ó, nesse ponto. Essa parte da esquerda, eu vou dizer que a medida dela é x. Por consequência, o restante vai ser todo o comprimento, ou seja, 10 menos o pedaço x. Ou seja, então aqui vai medir 10 menos x. Então está dividido em duas partes. Ele diz aqui, olha, cujo produto seja 40. Ou seja, então o produto de x por 10 menos x tem que dar igual a 40. Veja que isso aqui se resume a uma equação do segundo grau. Olha, faz a propriedade distributiva aqui, ó, x vezes 10, 10x, x vezes menos x quadrado igual a 40. Vamos dar uma reorganizada nessa equação. Ó. Então ficaria aqui, olha, menos x quadrado mais 10x menos 40 igual a zero. Apenas por questão de estética, eu vou multiplicar toda ela por menos 1, só para ela ficar um pouco mais bonita. X quadrado menos 10x mais 40 igual a zero. Então eu tenho aqui a minha equação do segundo grau. Então, naturalmente, o meu objetivo é tentar resolver essa equação do segundo grau. Vou resolvê-la pela fórmula de Bhaskara. Então, se eu calculo aqui o discriminante, que é o famoso delta, ficaria ó, b quadrado menos 4ac. B quadrado ficaria menos 10 ao quadrado, ou seja, daria 100, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 40. Portanto, o meu discriminante vai ficar 100 menos 160. E, por consequência, eu vou concluir que o discriminante vale menos 60. Então, isso aqui gera um problema. Por quê? Porque o próximo passo aqui da fórmula de Bhaskara seria fazer o seguinte. X igual a menos b, ou seja, 10, mais ou menos a raiz quadrada do delta, ou seja, você colocaria aqui dentro o menos 60, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, que dá 2. Quando você aprendeu esse tipo de equação lá no seu ensino fundamental, é bem provável que você se lembre do seguinte. Você nem faria essa parte que eu acabei fazendo aqui, ó. Você lá no ensino fundamental, você fazia o seguinte, você já parava aqui, ó, delta negativo, e a sua professora te ensinou a fazer assim, ó, se o delta é negativo, isso implica que não existe um x pertencente aos reais. E você ficava feliz da vida. Talvez você nem entendia por que a conta já parava aqui. Você ficava feliz porque não ia precisar resolver a equação, porque ela não tinha solução, não tinha resposta para ela. Você simplesmente parava a conta aqui e é bem provável que você ficasse bem feliz, porque não ia precisar fazer mais contas. Quando o delta dava negativo, você ficava feliz da vida. Por quê? Porque você não conseguia encontrar um x real, um número real que fosse a resposta dessa equação. Por que você não conseguia encontrar? Porque isso é básico. Ó. Se você vai tirar a raiz quadrada de um número, ó, uma raiz de índice par, no caso aqui raiz quadrada, é importante que esse número aqui dentro seja positivo. Por quê? Ó? Pare para pensar. Se você faz, por exemplo, menos 2 vezes menos 2.
Esse resultado dá 4 positivo. Ou você faz 2 vezes 2. Esse resultado também dá 4 positivo. Então, se você tira a raiz quadrada do 4 positivo, você encontra duas opções. Ou uma resposta 2, ou uma resposta menos 2. Claro, não estamos aqui entrando no mérito de que resolver uma equação exige tirar o módulo. Estamos tentando simplificar a questão. Então, note que você não consegue tirar uma raiz quadrada de um número que aqui dentro seja negativo. Você só consegue pensar numa raiz quadrada de um número que ali dentro do radicando seja positivo. Você não consegue pensar. Ah, professor, então faz assim, coloca mais 2 vezes menos 2, aí dá menos 4. Não, garotinho, mas se você fizer isso, aí você está roubando, você está deturpando o conceito. Porque quando você vai extrair a raiz quadrada, você está pensando em dois números exatamente iguais, inclusive com o mesmo sinal. Então, veja que representa um problema você encontrar o delta negativo, porque você não vai conseguir extrair a raiz quadrada do menos 60. E é por isso que a professora te dizia, não existe resposta, ou não existe um x que pertence aos reais, de tal maneira que seja a resposta. Então, esse mesmo problema que nós estamos resolvendo, esse garotinho aqui, ó, o chamado Cardano, ele propôs a resolução desse problema. E antes dele, as pessoas chegavam nessa parte da conta e elas achavam que isso não tinha significado nenhum, não tinha importância nenhuma, porque não tinha assim, um significado para essa raiz quadrada de menos 60. Só que ele, na sua teimosia, começou a pensar na possibilidade de que essa conta pudesse ter solução. E ele obteve como soluções 5 mais raiz de menos 15 e 5 e menos raiz de menos 15. Então ele começou a pensar nessa possibilidade. Então, como que eles chegaram a essa conclusão? É isso que a gente vai começar a ver aqui agora. Então, acompanhe comigo aqui o próximo slide, onde nós vamos também tentar resolver essa segunda equação aqui. Olha. E vamos tentar resolver esse problema. Ele diz aqui, olha, resolva em reais a equação x² mais 2x mais 5. Então vamos tentar resolver dentro do universo dos números reais. Vamos ver o que acontece. Ó. De novo, vou calcular o meu discriminante. O meu discriminante aqui vai ser b² menos 4ac. Então b ao quadrado é o 2, ó. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, veja o meu discriminante, ó. 4 menos 20. Então, o meu discriminante vai dar menos 16. De novo, eu me deparo com esse problema de encontrar um discriminante negativo. Então, o que eu faço aqui? Como eu estou resolvendo dentro do universo dos números reais, não há solução para isso. Então, eu simplesmente coloco não existe x pertencente aos reais. Ou seja, não há solução para essa equação. Não há. Por quê? Nós estamos trabalhando dentro do universo restrito, que é o conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais, nós não conseguimos fazer a extração de uma raiz quadrada de um número negativo. Então, simplesmente, nós paramos aqui, não há solução para essa equação. E é isso que você estava acostumado a fazer até então.